Nazismo. Quem nunca ouviu falar? Movimento político forte levou à Segunda Guerra Mundial e provocou 80 milhões de mortes. Envolveu países de todos os continentes. Mais do que a guerra, estava em jogo a disputa pelo domínio do sistema internacional. É o que o Conexão Mundo vai lhe mostrar agora. Olá! Hoje vamos rever os principais acontecimentos que levaram à Segunda Guerra Mundial. O conflito que ocorreu entre 1939 e 1945 envolveu o mundo inteiro, provocando importantes mudanças na ordem internacional. As grandes transformações do século XX foram influenciadas pela Segunda Grande Guerra Mundial. E não esqueça, o conteúdo deste programa e um curso de introdução às relações internacionais estão disponíveis na internet. Para se inscrever ou acompanhar as aulas, basta você acessar o endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, com a invasão da Polônia pelos alemães. Entre suas causas estava o expansionismo alemão, iniciado na década de 1930, e a tentativa da Alemanha de recuperar o prestígio internacional perdido com a derrota na Primeira Guerra Mundial. Como disse o nosso consultor, com o ataque alemão à Polônia em setembro de 1939, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha. Iniciava-se o maior conflito de todos os tempos. De um lado, estavam os aliados ou Nações Unidas, liderados pelos ingleses e franceses, e mais tarde pelos americanos e soviéticos. Do outro, o eixo, que tinha como principais potências a Alemanha, o Japão e a Itália. Nos meses que se seguem à derrota da Polônia, o conflito volta-se à Europa Ocidental. No início de 1940, após conquistarem a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda, os alemães invadem a França. E em pouco mais de 30 dias, Paris cai sob domínio alemão, permanecendo assim durante 4 anos. A derrota francesa significou uma ruptura na velha ordem internacional do século XIX. E em junho de 1940, o único país que resistia à Alemanha na Europa Ocidental era a Grã-Bretanha. E os alemães preparam-se para atacar as Ilhas Britânicas. Mas não seria fácil invadir uma ilha. Os ingleses estariam dispostos a resistir a qualquer tentativa alemã de desembarque no país. E conseguiram, graças à obstinação das pessoas em defender seu território, ao poder do Império Britânico, no qual as colônias sustentavam a metrópole, e ao apoio dos Estados Unidos, que enviavam suprimentos. Após meses de bombardeios e combates aéreos sobre a Inglaterra, Hitler abandona os planos de invadir a Grã-Bretanha e começam os preparativos para a invasão da União Soviética. A partir de 1941, o eixo começa a sofrer uma série de derrotas. 2 eventos são marcantes nessa mudança: a invasão da União Soviética e a entrada dos Estados Unidos no conflito. O ataque alemão à União Soviética começou pouco antes do amanhecer de 22 de junho de 1941. Ao som ensurdecedor de mais de 6.000 bocas de canhões alemães, começava o inferno de uma guerra total. A invasão ordenada por Hitler cobria uma extensão de mais de 3.000 quilômetros, o maior fronte do mundo. Entretanto, o ataque à União Soviética não daria aos alemães a vitória rápida, como ocorreu com a Polônia e a Europa Ocidental. Na verdade, é a partir da guerra contra os soviéticos que começa a derrota da Alemanha. Isso se deu não porque a União Soviética fosse mais forte, mas por causa do despreparo das forças alemãs diante das péssimas condições das estradas soviéticas e do terrível inverno. Os soviéticos receberam também apoio dos Estados Unidos e de outros países aliados. Já no Oriente, o expansionismo japonês choca-se com os interesses dos americanos. E após serem atacados pelos japoneses,
os Estados Unidos declaram guerra ao Japão. Com a entrada dos norte-americanos e dos soviéticos no conflito, a vitória começa a pender para os aliados. Em 1944, o rolo compressor dos soviéticos forçou o recuo das tropas alemãs no leste europeu. No mesmo ano, ocorre a invasão dos aliados na Normandia, região da França Atlântica. Foi considerada a maior operação militar aeronaval da história. Esse evento ficou conhecido como Dia D. A invasão deu início à libertação europeia do domínio nazista. Da Normandia, as tropas aliadas partiram para expulsar os alemães de Paris e, em seguida, marchar em direção à fronteira da Alemanha. Era o início do colapso final do Terceiro Reich, o império que, segundo os nazistas, deveria durar 1000 anos. Simultaneamente, os exércitos soviéticos continuam a ofensiva no leste. Em 1945, Hitler se suicida e a Alemanha se rende. Após as bombas atômicas norte-americanas terem arrasado Hiroshima e Nagasaki, o Japão também se dá por vencido. Terminava assim a maior guerra da história. A Segunda Guerra Mundial marcou o fim de uma era e a mudança da configuração de poder no sistema internacional. Não é isso, Joanisval? É verdade. Com a Segunda Guerra Mundial, tem-se o fim de um sistema multipolar de poder, no qual a Europa era o centro. Começa o sistema internacional bipolar. A luta pela hegemonia se deu entre as duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Começava a Guerra Fria. O termo Guerra Fria deve-se ao fato de nunca ter ocorrido um enfrentamento direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Podemos dizer que de 1947 a 1991, o mundo esteve dividido entre o poder de dois grandes blocos, liderados de um lado pelos russos e do outro pelos americanos. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. E você acompanha ainda. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, havia uma expectativa em termos de uma certa ideia de que a União Soviética poderia coparticipar com os Estados Unidos, né, no reordenamento, né, do sistema internacional. Voltamos em instantes.